vamos agora estar orando pela preletora, essa jovem abençoada pelo Espírito Santo, a qual eu tive, o prazer de conhecer. E uma coisa que eu aprendi muito é que quanto mais próximo dos amigos de Jesus, mais próximo de Jesus nós ficamos. Glória a Deus! E o pouco que eu conheço dessa jovem, eu vi o tanto que ela carrega a presença do Senhor. O tanto que não é por aparência, mas é algo que é gerado também no secreto. Então, por isso, o Senhor ministrou no meu coração de estar convidando ela para poder estar trazendo a palavra. E eu creio que nós vamos sair daqui incendiados e cheios da presença do Espírito Santo. Porque a palavra que vai sair da boca da serva dele vai estar transbordando. Não vai estar enchendo, vai estar transbordando de azeite. Amém? Vamos estender nossas mãos para cá? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, entregamos, Senhor, a tua serva mais uma vez nas tuas mãos. Usa ela, Pai, mais uma vez, Pai, conforme a tua vontade. Fala o que o Senhor quiser, Pai, não aquilo que nós queremos, seja bênção, seja correção, mas que o Senhor vai estar falando neste lugar, Pai. Tenha liberdade, Pai. Encha mais uma vez esse vaso, transforma esse vaso, Pai, e enche os nossos corações. Destapa, Pai, os ouvidos espirituais, destapa, Pai, as vendas espirituais, que nós venhamos receber, Pai, aquilo que o Senhor já falou com ela no secreto. É o que eu oro e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a você. Jesus, amém? E que tem a paz do Senhor Jesus. É motivo de honra, é motivo de alegria, é motivo de gratidão ter esta oportunidade. É um privilégio, eu costumo dizer, ser útil para o reino de Deus. E eu muito me alegro por este convite, através do vaso, instrumento do Senhor, a Miriam. Quero agradecer, viu, a sua vida, viu, princesa, continue sendo vaso, instrumento do Senhor. Quero agradecer também pela vida do pastor Felipe Ribeiro, os filhinhos, a esposa, que Deus continue estendendo e abençoando cada vez mais. Quero agradecer a vida da minha mãe, a vida do Juliano, do Carlos, da Corrinha, da Ana Clara, a família que Deus me deu nesta terra e que está juntamente comigo para o céu. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele não estende a oportunidade só para mim, não. Quem vier comigo também recebe, né? Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a Natália, a sua irmã linda também, que também vieram até aqui. Aos jovens, eu quero dizer que vocês são especiais, são maravilhosos, vocês são valiosos para o Senhor, viu? Então, sem mais delongas, eu peço que você coloque a sua mão no seu coração. Nós vamos fazer um momento de oração e eu peço que você se desconecte dessa terra e se conecte ao céu, ao trono de Deus, porque de mim não sai nada, mas do Todo-Poderoso, aquilo que você veio pedir, Ele vai te responder, porque Ele não deve nada a ninguém, amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido Deus, nesta noite nós estamos aqui, meu Pai, para te honrar, te engrandecer, te louvar e te bendizer, meu Pai. Senhor, que nesta noite o teu poder, Pai, seja em toda esta igreja, meu Pai. Que o Senhor venha transbordar
Daniel, Glória a Deus. capítulo 1. Aleluia, Senhor. Vamos ler do verso 8 ao verso adiante. Deus eterno, poderoso. Glória a Deus, aleluias. Fiel, Jesus. Eu sinto graça de Deus aqui, igreja. E eu tenho que entregar tudo que papai me mandou. Então peço que você preste muita atenção, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Glória a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Irmão, pode desligar o instrumental aí? No momento da oração a gente liga, tá bom? Aleluia. Deus abençoe. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? João. Deus me abençoe, viu, João? João estava ali ligado no som e tudo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada jovem que se dispôs para fazer a obra dele. Eu sei que não é fácil, mas eu honro a cada um de vocês que vieram até aqui. Deixaram a vergonha, deixaram a timidez de lado e fizeram aquilo que o Senhor queria que vocês fizessem. Daniel capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Peço que você preste muita atenção. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. 10. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido, ou seja, mais triste, do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Versículo 11. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Repita comigo: 10 dias. 10 dias. Durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Versículo 13. Depois, compare a nossa aparência com a dos demais jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. Versículo 14. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. Verso 15, só para encerrar, eu peço que você preste atenção. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. Repita comigo: era melhor. Agora eu vou repetir só para você guardar na sua mente. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Senta dando glória a Deus. Amém? Aleluia. Neste momento eu peço que você esteja conectado na palavra do Senhor. Não deixe que nada tire a sua atenção. Se concentre naquilo que Deus tem para falar. Então, eu quero falar para vocês que Daniel, ele tem muitas passagens emblemáticas. Daniel, para quem já leu o livro de Daniel completo, ele é um livro de previsões proféticas, de experiências sobrenaturais. E por ser um livro tão profético e considerado por muitos estudiosos um apocalipse do Antigo Testamento, escolher uma experiência sobrenatural para falar hoje seria muito difícil. Porque o livro de Daniel é repleto de cenários, de visões proféticas. Mas eu quero dizer para vocês que só o apontamento de Deus mesmo para escolher o que eu iria falar hoje. E o Senhor me direcionou justamente ao capítulo 1, versículo 8 até o 15. Eu quero dizer para vocês que Daniel significa meu juiz é Deus, ou Deus é o meu juiz.
E o contexto histórico do livro de Daniel está vinculado à Babilônia. Todos sabem que Daniel, ele foi exilado, ele foi levado a cativo de Judá para a Babilônia. E o profeta vai relatar que foi mais ou menos uns 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então Daniel, ele é reverenciado e ele deve ser digno de ser seguido como exemplo. É o melhor exemplo que eu poderia trazer aqui hoje, de um homem, de um profeta que esteve lá esperançoso, que esteve lá na intercessão da restauração do povo de Deus. Alguém aqui sabe me dizer qual é o tema do culto de hoje? Renovando o altar da adoração. Glória a Deus, renovando, restaurando o altar da adoração. A palavra restaurando é o ato de trazer de volta, é o ato de consertar algo que foi quebrado. Glória a Deus. Agora eu quero dizer para vocês, nós somos o altar do Senhor. Nós somos o quê? O sacrifício vivo nesta geração. E eu quero que vocês prestem atenção. Ao invés de Daniel se justificar por aquilo que ele não faria, ele não fez isso. Daniel poderia falar, argumentar: não, Senhor, eu fui levado a cativo na Babilônia, eu não tenho mais a presença dos meus pais, eu não tenho mais a orientação dos meus pais, eu posso me perder, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso tomar as minhas próprias decisões, ainda que gerem consequências. Cadê os judeus para dizer o que eu devo fazer? Daniel era um jovem, assim como eu e você. Daniel tinha na faixa dos 15, 20 anos de idade. Só que Daniel, ele não era qualquer jovem. Daniel era um príncipe, no que tange ao conhecimento, a sabedoria, a lei, as letras, a língua dos caldeus. Daniel sabia de tudo isso. E além de ser um jovem muito estudado, além de ser um jovem muito inteligente, Daniel, ele estava disposto a obedecer, a amar e a escolher servir a Deus. Aleluia. Ainda que custasse pagar um preço pela vida dele. Sabe por quê? É muito fácil adorar a Deus em um lugar de liberdade. É muito fácil adorar a Deus quando você vai para a igreja. É muito fácil adorar a Deus em um ambiente que está cheio de cristãos. Vai para um lugar que é proibido abrir a Bíblia. Vai para um lugar onde só tem judeu. Vai para um lugar onde ninguém carrega a mesma fé que você carrega. Então sabe o que eu quero te passar, jovem? Eu quero dizer que nós, todos nós, temos o privilégio de servir, de adorar um Deus como esse nessa terra. Por quê? Porque nós temos a liberdade de expressar adoração. Nós temos a liberdade de falar: eu sou cristão. Nós temos a liberdade de poder falar isso com convicção, com princípio. Então por que você não usufrui do culto, entregando a sua melhor adoração para Ele? Muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor e ficamos intimidados, e ficamos envergonhados, e não queremos nos mexer, temos vergonha de levantar a mão, temos vergonha de dar glória a Deus. Mas deixa eu te falar, Jesus não teve vergonha de pagar o preço pelos teus pecados. Jesus não teve vergonha de chamar o teu nome naquela cruz. Jesus não teve vergonha de dizer: ei, eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Jesus não teve vergonha de te reconhecer diante de Deus. Então eu quero dizer, jovens, a primeira aplicação da palavra: não tenha vergonha de seguir a esse
privilégio. Para mim, a melhor coisa dessa terra é ter sido chamada por Ele. Sabe por quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que há de vir. Então, igreja, eu quero trazer uma grande ênfase no verso 8, versículo 8, que todos nós lemos, que vai dizer o seguinte: porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do manjar do rei. Algumas versões vão dizer: Daniel aceitou no seu coração, resolveu firmemente em seu coração, ou propôs em seu coração. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que isso se refere? Se refere à determinação. A determinação interior de um jovem que decidiu não se contaminar com as comidas, com o manjar, com os sacrifícios deste mundo. Glória a Deus. Um jovem que estava longe de sua cidade, de sua terra natal. Um jovem que não tinha a presença dos seus pais. Sabe o que ele pensou? Eu vou deixar o meu Senhor? Não. Eu vou me contaminar? Jamais. Sabe o que eu vou fazer? Eu sou muito bem resolvido na minha intimidade com Deus. Eu não vou me contaminar com essas comidas oferecidas por deuses. Glória a Deus, aleluia. Então, vocês conseguem ver, vocês conseguem sentir a ousadia de Daniel? Vocês conseguem ver como ele é um jovem corajoso? Como ele é um jovem que não tem medo? Ele está em uma terra que ele nem conhece as pessoas. Ele sabe que ele pode perder a sua vida por conta disso. Mas ele está falando: eu já decidi. Eu já decidi. Não abro mão do meu Senhor. Não abro mão dessa palavra. Não abro mão do meu relacionamento com Deus. Se preciso for morrer, eu morro. Mas eu não largo o meu Deus. Daniel decidiu. Daniel escolheu. Ele determinou: eu não vou me contaminar com as coisas deste mundo. Nós precisamos seguir a esse exemplo, jovens. Então, a Bíblia, ela deixa claro que o mesmo alimento, a mesma carne, o mesmo vinho que eram oferecidos ao rei, eles também eram oferecidos a estes jovens que foram levados a cativo. Mas não para por aí. Sabe qual é o problema desta comida? Sabe qual é o problema deste alimento? É que este alimento, ele era servido, ele era dedicado a ídolos. Ele era dedicado a deuses babilônicos. E o nosso Deus, ele divide a glória dele com alguém? Não. Então sabe o que Deus está falando? Até quando eu não serei o primeiro no teu coração? Até quando eu vou ter que olhar você se contaminando com as coisas deste mundo? Até quando, filha, tu permanecerá no lugar que não te mandei estar? Até quando, filho, tu terá vergonha de pregar a minha palavra e falar que eu sou o amor da tua vida? Então, Daniel, ele tinha uma identidade muito bem resolvida. E ser levado à Babilônia não fez mudar o seu caráter íntegro. Ele vai criar métodos. Para o que, Paula? Para se blindar, para se revestir, para se proteger da Babilônia. E sabe o que eu quero te dizer? Nós estamos na Babilônia. O mundo, o sistema que governa este mundo já é do maligno, igreja. O sistema, ele já é do inimigo. Mas eu quero dizer para você: ei, não se contamine com esse sistema. Não se contamine com as oferendas deste mundo. Não se contamine com os
a Deus. Ele não quer apenas servir a Deus de aparência. Daniel, ele não só quer chegar na igreja e dizer: cheguei para bater meu ponto de cristão, de status, de que sirvo a Deus, de que ando com a Bíblia embaixo do braço. Não, Daniel é um homem que ora, é um homem que jejua, é um homem que se santifica, que se consagra a Deus. Glória a Deus, glória. Sabe por quê? Porque ele ama de fato e de verdade a Deus. Porque ele ama o Senhor de todo o seu coração. Porque ele ama o Senhor com toda a sua força. Porque ele ama a Deus sobre tudo. Glória a Deus, aleluia. E aqueles que resolvem, aqueles que decidem, que determinam permanecer fiéis a Deus, enfrentarão qualquer aflição desta terra, mas permanecerão de pé. Aqueles que resolvem servir e seguir a Deus enfrentarão qualquer tentação do mundo, mas permanecerão de pé. O jovem que decide gastar a sua vida para Deus enfrenta tudo o que vier, mas permanece de pé. Eu quero dizer para vocês que quando você escolhe seguir a Jesus, você não está perdendo a sua juventude, mas você está conquistando o seu espaço no céu. Glória a Deus. Porque Jesus diz assim: ei, tem lugar na mesa para você. Tem um lugar reservado para você. Tenho eu uma coroa de princesa. Tenho eu uma coroa de príncipe reservado para vocês. Mas só receberão aqueles que permanecerem, aqueles que continuarem, aqueles que perseverarem, receberão a recompensa eterna. Sabe por quê, jovem? Quero falar para vocês, porque já vivi isso. Os amigos, as amizades são passageiras. As amigas, os amigos são momentâneos. Um dia olham para você, brincam com você, no outro dia viram a cara, falam mal de você. Uma hora estão amiguinho, estão perto, estão chegado. Outra hora nem falam mais com você. Eu quero dizer que a amizade é algo passageiro. A amizade é algo temporário. Agora a amizade com Jesus é eterna. Glória a Deus. A amizade com Jesus é literalmente algo chamado para sempre. Glória a Deus, aleluia. Por isso que vale a pena, jovem, você fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e falar: Pai, hoje vim falar com o Senhor. Tudo aquilo que eu enfrentei no meu dia, foi um dia turbulento, Pai, foi um dia cheio de aflições, mas eu vim falar contigo porque sei que só o Senhor me entende quando ninguém me entende. Só o Senhor me vê quando ninguém me vê. Só o Senhor trabalha na minha vida quando ninguém trabalha. Sabe o que eu estou te falando? Que Jesus não desistiu de você, mesmo quando você já tinha desistido de você mesmo. Jesus não parou de te amar quando você não conseguia nem se amar mais. Sabe o que Ele está te falando? Ainda que você não encontre valor em você, eu te vejo como alguém mais valioso que um rubi. Então, um verdadeiro servo, um verdadeiro adorador, mesmo cativo na Babilônia, permanece fiel a Deus até o fim. Daniel, mesmo cativo na Babilônia, permaneceu fiel a Deus até o fim. Tinha pressão? Tinha desafio? Tinha audácia dos inimigos? Tinha pressão social? Mas apesar de tudo isso, Daniel defendia o que ele acreditava e fazia o que era certo. Então Daniel orava em público quando era contra a lei adorar a Deus. Então percebe o que está acontecendo? Daniel, adorador, está preso na Babilônia. Uma geografia diferente, mas ele tem a necessidade de expressar adoração a Deus. Porque adorador, igreja, ele não adora a Deus somente no templo. Adorador, ele não adora
Babilônia. Não foi nada fácil, igreja. E eu aprendo que quem levou todos eles a cativo estava pensando: nós vamos calar, nós vamos paralisar, nós vamos derrubar, nós vamos envergonhar, nós vamos acorrentar, nós vamos humilhar. Mas eles não sabiam que aquele momento difícil estava impulsionando um adorador a criar algo. Sabe o que eu estou te falando? Quanto mais te machucam, jovem, mais forte tu serás. Quanto mais falarem não para você, jovem, mais sim Deus vai dizer para você. Ainda que tu seja esquecido nesta terra, será lembrado pelo céu. E aqueles que tentaram te envergonhar, te paralisar, te deter, te acorrentar, vão ver Deus te honrando, vão ver Deus te exaltando, vão ver o Senhor te transformando. Então Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, essa dificuldade não é para te parar, essa dificuldade é para te fazer criar. O inimigo da tua alma pensou: agora volta, agora retrocede, agora desiste, agora paralisa. Mas Jesus manda te dizer: eu vou te dar inspiração para criar. Se eu fosse você, já estava tomando posse. Eu vou te dar inspiração para criar. Eu não sei qual área vai ser da tua vida, mas profetizo que Deus te dará inspiração para criar. Deus vai te dar entendimento, jovem, da palavra. Deus vai te dar ousadia, unção. Deus vai te dar inteligência, sabedoria. Deus vai te tornar um homem, uma mulher grande. Deus vai te dar inspiração para criar. O diabo está pensando: fechei aqui, vai padecer. Fechei aqui, vai desistir. Fechei aqui, vai esmurecer, vai murmurar. Mas Deus vai abrir teu entendimento. E Ele vai lembrar lá em Romanos 12, capítulo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreenda qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor na tua vida. É o conhecimento, é o entendimento. Eu falei para vocês que Daniel era um príncipe no que tange entendimento, no que tange inteligência, no que tange ao conhecimento. E é sobre isso que nós precisamos, jovens. Nós precisamos de conhecimento, de sabedoria, entendimento da palavra, para nós não sermos enganados nesta terra. Para que nada nem ninguém venha nos enganar nesta terra. Porque é o conhecimento que vai blindar a sua mente. É o conhecimento que vai proteger o teu coração. É o entendimento, é a convicção, é a fé, é a certeza no Senhor que vai te lembrar o verdadeiro caminho, que vai te lembrar o verdadeiro amor. Sabe por que Daniel e seus amigos não se corromperam na Babilônia? Porque Deus constituiu neles autoconhecimento da palavra. Sabe por que Daniel não se corrompeu com os manjares do rei? Porque ele tinha uma certeza no Deus que ele servia. Então, o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, jovem, é capaz de te transformar, de construir em você uma mentalidade enraizada naquilo que Deus tem para a tua vida. É por isso que eu indico a vocês: leiam livros, leia a palavra de Deus, se conecte em Deus, se conecte na palavra de Deus, se conecte no conhecedor, na fonte inesgotável de todo conhecimento dessa terra. Porque ainda que os céus e as terras se passem, a
a conexão entre você e Deus, entre o seu relacionamento e Deus, é através da palavra. A palavra é a maior revelação de Deus nesta terra. Nós passamos 14, 15 horas no celular, mas e na palavra de Deus? E a palavra de Deus a gente abre todo dia, pelo menos, para abrir, para ler um versículo, pelo menos. Sabe de onde vai vir a resposta? Na palavra. Sabe de onde vai vir a proteção? Na palavra. É da palavra de Deus, jovem, que vem tudo que você precisa. Quer ser bem sucedido? Obedece a palavra. Quer ser inteligente? Obedece a palavra. Quer ser diferente? Obedece a palavra. Para que você seja, jovem, um jovem inconformado com este mundo, você precisa ser enraizado na palavra de Deus. Você precisa se alimentar de dia e de noite na palavra de Deus. Eu falo, Senhor, eu não quero ser, mas eu quero fazer a diferença. Senhor, eu não quero apenas ser chamada, mas eu quero ser escolhida pelo Senhor. Jovem, tenha ousadia na hora de falar com o Pai. Tenha ousadia na hora de falar com Deus. Ei, Deus não te chamou para andar encurvada, não. Deus não te chamou para andar de cabeça baixa, não. Deus te chamou para chutar a cara no cão. Deus te chamou para envergonhar o inimigo. Deus te chamou para andar posicionada na palavra que tu serve. Deus te chamou para andar corajoso, corajosa na palavra que tu segue. É para andar com a cabeça alta, jovem, senão a coroa vai cair. Deus te chamou, Deus não entregou algo valioso, vai deixar cair. O inimigo da tua alma quer te derrubar. O inimigo da tua alma quer te deter. Mas Jesus está falando, quanto mais envergonhação o inimigo tentar, mais honra vou descer com a tua vida. Quanto mais o inimigo tentar te abater, mais te levantarei eu como profeta. Quanto mais tentarem te deter, mais te levantarei como boca de Deus nesta terra. Ai, é porque muita gente não acredita na nossa geração. Eu acredito na nossa geração. Eu fui formada por Deus para este tempo. Então é neste tempo que eu vou me levantar como um instrumento de Deus. Aleluia. Ei, jovem, Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te levantou. Deus não errou quando te posicionou. Então, a partir de hoje, tu sairá daqui como alguém posicionado na palavra de Deus, que não se contamina, que não se oferece, mas que se guarda para Deus. Essa proposta aqui, igreja, é para quem é adorador. É para quem é servo de Deus. É para quem é filha. É para quem não tem medo de renunciar. É para aquele que sabe, Senhor, vai doer, vai machucar, mas eu permanecerei. Deus abençoe, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, essa promessa, essa proposta é para quem é adorador. Oh, glória a Deus. Tem adorador de Deus aqui? Glória a Deus. Sabe por quê, igreja? Porque para quem se acostuma e toma forma do molde de Babilônia, fica escravo dela, pastor. Fica escravo da Babilônia. Fica escravo da comida da Babilônia. Fica escravo aos deuses da Babilônia. Fica escravo à imoralidade sexual. Fica escravo aos pecados, às tentações deste mundo. Fica escravo às festas, às bebidas, às drogas. Mas para quem entende, estou em Babilônia, mas não sou de Babilônia. Estou em Babilônia, mas não sirvo o Deus de Babilônia. Ele é fiel em meio à Babilônia. Ele é fiel em meio aos deuses da Babilônia. Entende isso? Você compreende isso? Porque tem gente, igreja, que se acostuma com a Babilônia.
Tem gente que vai até lá, tá lá, se acostumou, já se relacionou, já adquiriu o vocabulário da Babilônia, já se comporta que nem os babilônicos, já adotou o costume de lá, já se expressa como o povo de lá, mas eles serão apenas mais um dos que estão ali. Deus está chamando Daniel aqui hoje. Deus está levantando Daniel aqui hoje. Deus está falando, ei, Daniel, não temas, sou contigo no meio do fogo. Glória a Deus, Senhor. Sou contigo em meio à Babilônia. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Deus está falando? Ei, esse cativeiro não vai te matar. Esse cativeiro vai te inspirar. Este cativeiro não vai te envergonhar. Este cativeiro vai te honrar. Sabe por quê? Às vezes você pensa, pai, tá difícil demais, tá estreito demais, eu não vou conseguir. E ele tá falando, aguenta, sustenta, permanece firme, Daniel. Permanece firme, Daniel, porque a fase que você menos entende é a que Deus te promove. A fase que você menos entende é a fase que Deus te honra, te exalta e te levanta. Aleluia. Então, Paula, por que o meu relacionamento com Deus não avança? Paula, por que parece que, independentemente do que eu fizer, eu estou vazia? Paula, o que acontece que parece que as coisas na minha vida não vão para frente, não avançam? Sabe o que Deus está te falando? É porque você diz que serve a Deus, mas no dia a dia serve a sua própria consciência. É porque você diz que serve a Deus, mas no dia a dia você serve as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, as suas próprias convicções, os seus próprios costumes. É porque você diz que serve a Deus, mas quando Ele fala, ei, abre mão disso aí, você fala, pai, peraí. Sabe por que o relacionamento com Deus não avança, jovem? Porque você não quer servir a Ele de todo o seu coração. Sabe por que teu relacionamento com Deus não avança, jovem? É porque você diz que serve a Ele, mas na verdade faz o que você quer da sua vida. Sabe por que o teu relacionamento com Deus não emerge no profundo, no oculto, no escondido? É porque você diz que serve a Ele, mas não quer abrir mão das sériezinhas imorais, não quer abrir mão daquilo que teu pai e tua mãe já falou para você parar de fazer, não quer abrir mão daquilo que o pastor está falando. Ei, para com isso, não vai te levar para lugar nenhum. Então, ninguém sabe melhor do que eu e você quão pecadores nós somos. Mas sabe o que Deus está falando? Daniel conseguiu permanecer, então não há desculpinha, filho. Não há desculpinha, filha. Você vai permanecer sim. Você vai prosseguir sim. Você vai avançar sim. Ai, mas é porque não tem jovem na minha igreja. Ai, mas é porque os jovens estão muito desanimados. Se anima você. Glória a Deus. Se levanta você. Aleluia. Ai, mas é porque os jovens, eles não querem fazer isso. Faça você. Se posiciona você. Tenha coragem você. Sabe por quê? O reino de Deus, jovem, não é tomado por osmose, não. O reino de Deus não é
presta atenção. Daniel obedeceu a Deus com coragem e fé. Porque não adianta só ter fé, tem que ter coragem. É verdade. E além de ter coragem, tem que ter fé para crer no que Deus vai fazer. Aleluias. E o que fez Daniel ser diferente dentro da Babilônia foi o espírito de excelência. Sabe o que foi? Que fez Daniel permanecer como um jovem íntimo e conhecedor da palavra de Deus? Foi o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que já está aqui, ministrando ao seu coração. O mesmo Espírito que está aqui, dizendo para você: Ele. O Espírito de Deus é Ele. Glória a Deus. É Ele que bate de dia e de noite na porta do teu coração e diz: e aí? Quando que eu vou poder me revelar a você? E aí? Quando que você vai ter o seu ouvido sensível à minha voz? E aí? Até quando você vai renunciar o chamado, a promessa, a palavra, por vergonha do que vão dizer, por vergonha dos teus amigos na escola, por vergonha dos teus amigos na faculdade? Até quando tu terá vergonha de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Então, Daniel alcança favor em 10 dias. Vocês lembram que nós falamos sobre 10 dias? Daniel tomou uma decisão e não voltou atrás naquilo. Daniel determinou e alcançou graça de Deus naquilo. Alcançou ele favor. Sabe por quê? Até aqueles que não querem te ajudar vão te ajudar, porque você é escolhido de Deus. Até aqueles que querem falar não vão dizer sim, porque tu tem a graça de Deus contigo por onde passa. Então alcança ele favor. Glória a Deus. Alcança ele favor em 10 dias. E eu queria, igreja, ter um termo melhor para falar, mas não tem. Para quem não sabe, eu estou cursando Direito. E lá tudo é política. Tudo é politicamente correto, politicamente errado. Eu queria ter um termo politicamente correto para poder falar sobre isso aqui. Aleluia. Mas não dá, não tem. O texto diz que ao término dos 10 dias, eles eram melhores. Glória a Deus. O texto diz que ao término dos 10 dias, eles eram melhores. O texto vai dizer que ao término dos 10 dias, os jovens eram melhores. Glória a Deus. Porque a nossa sociedade, ela acredita em algo chamado equidade. É tudo igual para todos. O Senhor não opera desse jeito. Tudo igual para todos. Até porque a minha necessidade não é a sua necessidade. E a sua necessidade não é a minha necessidade. Os meus B.O.s não é os B.O.s de vocês. E os seus B.O.s não são os meus B.O.s. Então o Senhor opera de maneira diferente na vida de cada um. Glória a Deus. Aleluia. Aí você pode pensar: ai, Paula, mas você está querendo dizer que eles eram melhores? Você está querendo dizer que Daniel, Azarias, Misael e o outro eram melhores? Eram melhores. Glória a Deus. Eu busquei, igreja. Eu busquei em outras versões. Eu busquei na King James. Eu busquei na Almeida Corrigida. Eu busquei na Almeida Atualizada. Eu busquei na Almeida Fiel. Mas a palavra estava dizendo eram melhores. Os seus semblantes eram melhores. A sua aparência era melhores. Glória a Deus. Vou fazer o que, igreja? A palavra de Deus que está dizendo. Deus não dá para dizer que eles eram diferentes.
ser diferente, jovem. É sobre ser melhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não é sobre querer. Não, pai, deixa eu me igualar a todos. Todos nós somos iguais, não. Eu fui chamada para ser melhor todos os dias. Diga, não é ser diferente. É ser melhor. Diga, não é ser igual. É ser melhor. Deus não te chamou para ser legal. Não, não, não. Deus te chamou para ser melhor. Deus não te chamou para ser amiguinho de todo mundo. Não, não, não. Deus te chamou para pregar, para cantar, para evangelizar. Deus te chamou, jovem, para ser melhor. Seja melhor. Sabe o que Deus está dizendo? Está na hora de ser melhor. Você pode ser melhor. Você pode fazer mais. Você pode dar o seu melhor. Então dê o seu melhor para Deus. Deus nos deu poder mediante métodos infalíveis, inerrantes, eficazes, infalíveis, poderosos, maravilhosos. E o método está aqui na minha mão. Você tem esse método? Levanta ele na sua mão se você tem esse método. Deus está falando, te chamei eu para ser melhor. Sacode a mão e diga melhor. Eu fui chamado para ser melhor. Deus te chamou para ser melhor, jovem. Te posiciona como melhor no reino de Deus. Seja aquilo que você pode ser, mas seja melhor todos os dias para Deus. Hoje há uma convocação e o Espírito de Deus está dizendo para esta igreja e para todos que estão aqui assentados: eu te chamei para ser melhor. Quem tem ouvidos para ouvir o que a voz do Espírito Santo diz, ouça. Eu te chamei para ser melhor. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com as mãos manchadas do rei, mas seja melhor. Ainda que doa, seja melhor. Ainda que machuque, seja melhor. Permaneça, continue, seja melhor todos os dias. Para finalizar, eu só quero destacar aqui que não é Daniel que faz essa comparação, é o próprio Caldeu da Babilônia. É ele que olha para os jovens, compara com os outros jovens e diz: não, vocês estão melhores. Vocês não estão diferentes, vocês estão melhores. E olha que eles fizeram um propósito de apenas 10 dias, jovens. Apenas na água e no vegetal. Mas eles estavam melhores. Porque quando você entrega nas mãos de Deus, ainda que seja pouco, ainda que seja pouco aos seus olhos, você entrega a Ele, pode ter certeza, Ele vai transformar em melhor, em maior, em mais poderoso, mais eficaz, mais tremendo. Senhor, eu só tenho esse caderninho e essa palavra: te tornarei melhor. Eu só tenho, Pai, esse louvor que eu conheço de cabeça: te tornarei melhor. Eu só tenho uma ovelhinha na igreja: te tornarei melhor. Deus tem algo para você. Não abra mão daquilo que Deus tem para sua vida. Sabe o que eu quero que você compreenda? O mundo, as pessoas podem questionar os seus métodos, podem questionar a sua ida para a igreja, podem questionar a sua oração, a sua entrega, a sua consagração. Às vezes que você diz: não, eu não vou para esse lugar porque não me convém. Glória a Deus. O mundo pode questionar tudo isso, mas o mundo nunca vai poder questionar os teus resultados. O mundo vai questionar os teus métodos. Ele vai questionar: por que essa pessoa só vive andando com esse livrinho? Por que essa pessoa só quer saber de igreja? Por que essa pessoa só sabe falar sobre ele? Eles podem questionar tudo, mas os resultados que frutificarão na sua vida, eles não poderão questionar. Eles não poderão
mudou, porque você mudou. Eles não poderão dizer que Deus te aperfeiçoou, porque Deus aperfeiçoou. Eles não poderão dizer que você não carrega um brilho, porque você carrega o brilho do Espírito Santo de Deus. O mundo pode questionar o que for. O mundo pode questionar o que for. Eu não quero saber. Eu vou gerar frutos para o meu Senhor. Eu vou gerar resultados para o meu Senhor. Eu vou mostrar ao mundo o que o meu Senhor fez na minha vida. Então, está na hora, jovem. Está na hora, juventude, de dar resultado para Deus. Está na hora, jovem, de fazer a diferença no reino de Deus. Ei, está na hora. Está na hora de tomar uma decisão sincera, verdadeira, de todo o seu coração, jovem. Está na hora de ter os seus olhos direcionados no alvo que é Jesus e o seu coração mais ligado no céu do que nesta terra. Está na hora, jovem, de ser melhor do que você pode ser. Está na hora, jovem, de entregar o que você ainda não entregou a Deus. Está na hora. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Fique de pé. Eu gostaria de convidar toda a juventude que aqui está e vir aqui na frente para que nós possamos fazer um momento profético em nome de Jesus. Você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Tem como colocar, João, aquele fundo musical do Enche-me? Ou então, Me Atraiu, é um louvor que eu amo demais, Me Atraiu, da Gabriela Rocha. Você pode ser melhor, jovem. Pode vir todos aqui na frente, não tenham medo. Vocês podem ser melhores. E nesta noite profetizo que serão melhores. Melhores do que foram ontem, melhores do que foram hoje. Vocês serão melhores. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Igreja, vocês que não vieram até aqui, intercedam por esta juventude. Porque isso é algo que o inimigo tem tentado acabar, extinguir. O inimigo tem tentado esgotar a juventude, a nossa geração, o povo eleito, o povo exclusivo de Deus. Mas o Senhor está falando, se foi eu que chamei, eu vou dar graça na caminhada. Se foi eu que chamei, vou aperfeiçoar no dom, vou aperfeiçoar na palavra, vou aperfeiçoar em tudo aquilo que eu falei que vou entregar. Diga glória a Deus. Eu quero ouvir a juventude orando. Pai amado, Pai
prometo, filho, estar com cada um de vocês. Ainda que doa, jovem, permanece de pé. Ainda que machuque, jovem, permaneça de pé. Permaneça convicto, permaneça na palavra daquele que te chamou. Ei, aqui tem jovens que não apenas serão chamados, mas escolhidos para fazer a diferença nessa cidade de São Pedro do Suaçuí. Eles vão propagar a original palavra do Senhor. Eu quero consagrar todos esses jovens que aqui estão para o Senhor. Cada homem, cada mulher, cada jovem, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor. E quero falar, Pai, chacoalha cada um com a tua presença. Chacoalha cada um com teu amor. Chacoalha cada um com a tua graça. E mostra para eles que eles são lembrados. Mostra para eles que eles são escolhidos. Mostra para eles que o que o Senhor tem com eles, o Senhor não tem com o mundo, Pai. É o que eu oro e te peço, meu Pai. Conserva essa juventude para o Senhor. Conserva essa juventude para o Senhor. Que sejam para a honra e glória do teu santo nome. Vai trazendo os recursos necessários. Vai trazendo, Pai, mais jovens para essa igreja. E vai tornando eles conhecidos, Pai. Vai tornando eles conhecidos, Pai. Como jovens propagadores da tua palavra. Que não se contaminam. Que não se envergonham. Que não ficam com medo. Que não desistem. Mas que permanecem fiel até o fim. Que permanecem fiel até o fim. Jovens, olhem para mim. Vocês conhecem aquele louvor? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Você até tenta se esconder, né? Diga, tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Um dia com Jesus vale mais do que 1000 em outro lugar. Então lembre-se, não se contamine com este mundo. Hoje eu creio que Jesus restaurou altares aqui. Eu creio que Jesus restaurou corações aqui. Tristeza bateu em retirada, desânimo bateu em retirada, frieza bateu em retirada, vergonha bateu em retirada. Hoje vocês compreendem que são instrumentos valiosos do Senhor. São amados, são escolhidos, são desejados pelo Rei. Então lembrem-se disso todos os dias e não desistam da boa obra que o Senhor tem para fazer na vida de cada um. Será difícil, será. Nós estamos na Babilônia, estamos, mas não somos daqui, somos do céu.